Bom, galera, eu sou o professor Leonardo e a gente está aqui com a nossa disciplina de topografia, nossa aula 02 da semana 2, ok? Na aula passada a gente viu um pouco sobre o histórico, alguns conceitos, aplicações e também sobre a questão da escala aplicada, tá ok? Dentro de topografia. Agora nós vamos entrar um pouco mais dentro da topografia propriamente dita. Bem, quais são as divisões da topografia? A topografia ela é dividida em duas grandes áreas, tá ok? Duas grandes áreas. A primeira grande área que eu tenho é a planimetria. A planimetria ela trabalha com distâncias horizontais, tá ok? Horizontais. Então ela trabalha com o plano, tá? Distâncias horizontais, com ângulos, tá? Então ela trabalha assim com como é que eu vou dizer assim, uma representação do terreno horizontalmente, ok? Distâncias horizontais e ângulos, certo? Já a altimetria, ela trabalha com as distâncias verticais. Verticais, tá ok? Então a altimetria ela trabalha com as distâncias verticais, também utiliza-se de alguns tipos de ângulos, tá? Dentro dos seus estudos, ok? Então, assim, a grande diferença entre as duas. A planimetria trabalha com somente pensando no horizontal, não leva em consideração as elevações ou depressões, e a altimetria trabalha apenas levando em consideração a questão das diferenças de nível, não leva em consideração as distâncias horizontais, a não ser para a realização de cálculos para diferença de nível, por exemplo, tá ok? E as duas juntos é o que a gente tem conhecido como planialtimetria. Aí sim seria um trabalho completo dentro da topografia, né? Um trabalho completo dentro de topografia, tá ok? A planialtimetria é o final, seria o produto, o resultado da topografia seriam os mapas planialtimétricos, ok? Então esses planialtimétricos, eles têm muitos dados acerca de distâncias e acerca de elevações também, tá ok? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Inicialmente nós vamos trabalhar com uma parte da topografia e depois com a outra parte e no final vamos juntar tudo, tá ok? Então a gente vai trabalhar primeiro com a planimetria. Então a planimetria ela trabalha com distâncias horizontais e essas distâncias podem ser medidas aí de formas diretas, né? Diretas, por exemplo, quando a gente trabalha com uma trena, né? Que mais que a gente pode atuar aí? Basicamente uma trena eletrônica, né? Então são as distâncias diretas, né? Um exemplo mais clássico a gente tem a trena aqui mesmo, tá? E também com medição indireta, tá? Medição indireta. E aí nesse caso com as medições indiretas a gente utiliza equipamentos mais sofisticados, tá? Aí a gente trabalha com o nível óptico, trabalha com o teodolito, trabalha com estação total, que aí são equipamentos que esses equipamentos já, com exceção, o nível óptico e o teodolito, eles fornecem para nós dados e a partir desses dados nós temos que fazer cálculos matemáticos, tá? Então aqui através de cálculos matemáticos nós conseguimos chegar nos resultados, ok? Determinar quais são as distâncias. A estação total, ela já é um computador, assim, né? Então ela já te dá direto, ela já faz esses cálculos, já te entrega as distâncias prontas, tá? É o que mais se utiliza hoje em dia. É a mais empregada para a utilização dos mais variados serviços. Uma pela dinamização do processo, né? Pela velocidade que ela traz ao processo e também pela facilidade de acesso que ela tem, né? Facilidade de acesso não, facilidade de utilização que ela apresenta também, tá? As orientações, aqui a gente trabalha com a questão dos rumos, né? Rumos e dos azimutes, né? Saber para onde vai, para onde vir, tá? Então, esse aqui são questões muito importantes dentro da planimetria, tá ok? Identificar, a gente não pode dizer assim, 40 graus à esquerda, não tem, né? A gente tem que trabalhar com rumos e com os azimutes, tá ok? E a utilização de ângulos também, porque a gente tem que fazer curvaturas, né? Vai fazer curvas, fazer transformações, né? Rodovias, então a gente trabalha bastante com angulação também dentro de planimetria, tá? A planimetria, lembrando, ela trabalha basicamente com as distâncias horizontais, tá? Distâncias horizontais, tá? E aí dentro delas, ângulos e também orientações, tá ok? Bom, nós vamos iniciar nossa disciplina na parte de planimetria falando um pouquinho sobre as orientações, tá? Então a distância a gente vai deixar para um segundo momento, porque ela é de certa forma mais simplista, né, para ser utilizada, e os ângulos vão estar atrelados aqui junto dentro da parte de orientações. Então nós vamos trabalhar aqui com as orientações e os ângulos no primeiro momento, e as distâncias serão deixadas para a gente trabalhar um pouquinho mais à frente aí, tá ok? Bom, pensando em orientações,
o que a gente vai trabalhar com orientações? A orientação a gente vai trabalhar com um rumo, uma direção, certo? Um sentido, tá ok? Então, a orientação, a gente tem uma frase muito legal aqui, que é estar orientado é condição para chegarmos a algum lugar. Se eu não souber para onde eu estou indo, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, tá? Então, estar orientado é condição para a gente possa chegar em algum lugar, tá? A gente vai ver também que essa orientação ela é relativa, tá? A orientação ela é relativa, então a gente sempre vai relativizar essa orientação. Ela pode ser em relação ao norte magnético, ela pode ser em relação a um determinado marco que a gente já tenha pré-existente, né? Então, essa a nossa orientação ela é relativa, tá? Sempre você vai ter que relativizar ela, sempre você vai dizer que está indo na direção tal, tendo em vista ou sendo orientado em relação a tal e tal e tal, ok? Você nunca vai dizer, estou indo na direção leste, mas leste do quê? Ah, estou indo na direção leste magnético, leste orientado em relação ao norte, tá? Então aí tudo bem, aí você consegue ter um pouquinho dessa orientação aí, tá ok? Bom, quais são os equipamentos que nós utilizamos dentro de orientação? O mais clássico dos equipamentos seria a bússola, né? Aí requer alguns cálculos, né? Para transformações de algumas situações aí, tá? E como eu já mencionei anteriormente, a estação total, que aí ela já é um computador, né? Basicamente, então ela já te dá alguns valores e resultados propriamente ditos já assim, né, prontos, né, tá? E aí, além das bússolas, nós podemos utilizar aí também, por exemplo, orientação pelo Sol, orientação pela Lua, pelas estrelas, né? Tudo isso pode ser levado em consideração, tá? Mas, basicamente, o princípio a gente utiliza a bússola em decorrência dos ângulos, tá? É o que fornece para nós os resultados mais válidos, os resultados mais assertivos, tá? A utilização da bússola, tá ok? Bom, pensando dentro dessa situação de orientação, tá? Dentro da bússola, nós temos duas situações que nós vamos trabalhar agora aqui, tá? Uma delas é os rumos, tá? Vocês vão aprender a tomar um rumo, tá? Não sei se na vida, mas tomar um rumo, tá? E também vão aprender sobre os azimutes, tá? São palavras que nós vamos trabalhar agora com bastante intensidade aí, tá? Rumos e azimutes, tá ok, galera? Então vamos lá, começando pelos rumos, ok? O que é um rumo, tá? O rumo, galera, ele é um ângulo, ele é uma angulação e ele leva em consideração um eixo norte e sul, ok? Então, quando a gente vai traçar um eixo aqui, para ser exemplificado, a gente tem esse eixo aqui, que seria o Y, né? Então, esse Y aqui ele vai ser norte e sul, tá ok? Então, a referência do nosso eixo é o eixo do nosso rumo, ele é o eixo norte e sul, tá ok? Já quando a gente fala no eixo X, ele é leste e oeste, tá? Leste e oeste, tá? Então, nesse caso que a gente usa as siglas em inglês, tá? East and West, tá? Então, a gente utiliza essas siglas em inglês dentro da nossa atividade de topografia, tá ok? Mas o que é um rumo? Então, o rumo ele varia entre 0 grau e 90 graus, tá? Não existe rumo maior, tá? Não existe rumo maior que 90 graus. Não existe maior do que 90 graus, ok? Certo? Não existe rumo maior do que 90 graus. E qual é a referência? A referência dele é o eixo norte-sul, tá ok? É o eixo norte-sul, não é nem o norte nem o sul, tá? Então ele é o eixo norte-sul, tá ok? Outra coisa interessante a gente tem que pensar aqui, dividindo dessa forma os nossos quadrantes aqui, nós temos aqui a partir do norte, partindo em sentido horário, né, o sentido do relógio, nós teríamos aqui os quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Essa é a nossa divisão, esses são os quadrantes que nós temos. Além disso, os rumos, eles sempre vêm associados a duas letras no final deles, tá? Se eles estiverem inseridos, deixa eu colocar aqui uma situação bacana aqui para vocês, é assim, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, vamos colocar os ângulos aqui. Por que eu falei que eles vão de 0 a 90 graus? Então aqui é o ângulo, é o 0 grau, né? Aqui no oeste, ele tem, no leste, desculpa, 90 graus também, né? Aqui, tá? E aqui ele forma 180 graus. 180. E aqui ele seria 90, né? Também graus, né?
E aqui ele voltaria a 180, né? Aqui seria 90 ou 270 graus, então ele vai de 90 a 90, tá? E aqui ele chegaria em 360 graus também, que é igual ao 0 grau, ok? O que acontece? O rumo, ele só varia de 0 a 90 graus. Então aqui no primeiro quadrante, ele sempre vai variar do 0 até o 90. Tá? Então aqui no primeiro quadrante, ele vai variar, o rumo vai variar de 0 a 90. Tá? Só que aí, tem como é que todos eles iriam variar, né? De 0 a 90. Se eu estou falando que ele só pode ter 90. Então todos eles iriam variar, né? 0 a 90, aqui no segundo também é variar de 0 a 90, aqui também é variar de 0 a 90, aqui também é variar de 0 a 90, tá? Como é que eu ia separar eles ou dividir isso, né, para que ficasse mais claro? Aí a gente tem as nossas áreas intermediárias, tá? Em cima dessa linha eu tenho o norte, em cima dessa linha eu tenho o leste, e aqui no meio dos dois, o que é que eu tenho? Eu tenho o nordeste. Então, no quadrante 1, ele vai ir de 0 a 90, nordeste. Ok? Nordeste. Já no quadrante 3, ele vai de 0 a 90, e aqui eu tenho o sudeste. SE, sudeste. Então, ele vai de 0 a 90, sudeste. Ok? No terceiro quadrante, ele vai de 0 a 90, sudoeste. SW, sudoeste. E aqui no terceiro quadrante, no quarto quadrante, ele vai de 0 a 90, noroeste. Ok? O que vocês puderam ver de legal aí? Que sempre ele começa no norte ou começa no sul, tá? Então, ele sempre é em relação a esse eixo, tá? É a menor distância que ele pode ter em relação a esse eixo. Então, quando eu for trabalhar aqui no primeiro quadrante, primeiro quadrante, ele vai estar aqui, ó, ele vai partir daqui, ó, 0 e vai vir até chegar aqui em 90. Eu não tenho 91, não tenho 95, não tenho 110. Porque ele passou de 90, ele não é mais esse rumo, não pertence mais a esse primeiro quadrante. Ele vai pertencer ao outro quadrante. E ele não pode começar no leste, então ele começa no sul de novo. Tá? Então ele vem do sul para dentro. Tá? Então assim, ó, no primeiro quadrante ele vai do norte para o meio. No segundo quadrante ele vai do sul para o meio, a contagem dele. E aqui, no terceiro quadrante, ele vai do sul para o meio. E no quarto quadrante ele vem do norte para o meio também. Tá ok? Então ele começa em 0 e vai até 90. Ele não começa aqui em 0 de novo, ele começa aqui, ó. Daqui é 0 para o 90. Aqui começa em 0 para o 90. Aqui vai de 0 para o 90, certo? E aqui também começa aqui do 0 para o 90, certo? Então, o 0 é sempre em cima da linha. Em cima da linha norte-sul, do eixo norte-sul. Aí ele vai de 0 a 90 e de 0 a 90 nos dois lados aqui, tá ok? Certo? Então, aqui ele apresenta essas peculiaridades aqui, essas características dentro de o que seria um rumo, tá? Então, o que é um rumo? Ele varia de 0 a 90, a referência dele é o eixo norte-sul e ele sempre começa sobre o eixo. Sempre o rumo vai estar relacionado com uma letrinha para identificar, ou melhor, duas letras, né, uma sigla, para identificar onde ele está situado, em qual quadrante ele está situado, tá ok? Vou fazer um exemplo aqui para vocês terem uma noçãozinha aí de como é, tá ok? Olha aqui, eu tenho essa situaçãozinha aqui, né? Novamente, tem aqui o eixo, né? Vamos colocar aqui os nossos eixos aqui, né? Então, aqui é o norte, leste, sul e o nosso oeste aqui, tá ok? Norte, sul, leste, oeste estão situados aqui. E aí eu tenho essas linhas que demarcam aí, né? Eu tenho uma angulação, né? Então, a linha A1, qual que é a orientação dessa linha? De A partindo para 1, qual que é a minha orientação que eu tenho aqui? Nessa linha de A partindo para 1, ela é 70 graus. Mas se eu disser 70 graus só, vocês vão conseguir localizar ela? Não. Então aqui ela é 70 graus, a linha 1 ela é 70 graus nordeste. Agora eu sei que ela está no primeiro quadrante. 70 graus nordeste, tá ok? Aqui é o meu nordeste, certo? E essa nossa segundo quadrante aqui. Aqui no segundo quadrante ela vai de SE, de sul para leste.
Então, estão vendo que ele começou aqui embaixo a contar, ó, 45 graus eu tenho aqui. Então, se eu colocasse só 45, a gente não saberia onde está. Então, é 45 graus sudeste, ok? Certo? E aqui, o nosso terceiro quadrante, ó, eu tenho 30 graus também em relação ao eixo sul, ó, tá começando daqui para cá. Deixa eu colocar aqui, sudeste. Aqui eu tenho o nosso sudoeste e aqui o nosso noroeste, tá? Então, aqui, ó, sudeste, 30 graus. Então, o nosso A para 3, né? A até 3, 30 graus sudoeste, ok? E já aqui em cima a gente tem o nosso noroeste. Então, seria 60 graus noroeste, ok? Tá? Então, isso que é um rumo, tá? O rumo ele sempre vai variar de 0 a 90. Podem ver, eu não tenho nenhum rumo maior do que 90 graus. Então, o rumo ele sempre vai variar de 0 a 90 graus e ele sempre vai vir associado a uma sigla que identifica qual o quadrante e qual o número, qual quadrante e qual a direção que ele está, tá? Quadrante 1, quadrante 2, ou quadrante 3, ou o quadrante 4, tá? Então, ele sempre vai vir associado a essas letras, essas siglas que vão delimitar a direção ou vão definir, né? Mostrar qual é a direção que ele está seguindo aí, tá ok? Bom, isso foi para os rumos. Vamos falar agora um pouco sobre os azimutes, tá, galera? O que é um azimute, tá? Um azimute. O azimute, ele é mais simples, tá? Qual que é a diferença entre o rumo e o azimute? Na questão do azimute, nós não temos aquelas regiões, tá? Nós temos os quadrantes, mas não temos as regiões. Então, o nosso azimute, o nosso eixo, ele vai continuar sendo norte, leste, oeste e o sul aqui, tá? Então, ele vai continuar com essa referência, com essas orientações normalmente aqui, tá? A diferença é que o azimute ele vai variar de 0 grau até 360 graus, tá? Então, o azimute ele é uma volta completa. E qual que é a referência dele? A referência dele é apenas o norte, não é o eixo, tá? É o norte. Apenas a referência dele é o nosso norte, ok? Então, o azimute ele vai vir variando aqui, ó. Ele pode começar aqui e você vira aqui até aqui embaixo, por exemplo. Então, aqui nós teríamos um valor desse azimute, tá? Aí se você tiver aqui do outro lado, ele também vai vir em relação ao norte aqui, ó. Tá? Em relação ao norte. Ele não vai ter mais aquela relação, aquela situação em relação ao sul, tá? Então ele é sempre em relação ao norte, sempre em relação aqui, ó, a saída do norte, tá ok? Isso aqui é o que define a diferença entre os dois, tá? O azimute vai variar de 0 a 360 graus e o rumo ele varia de 0 a 90 graus e tem associado a ele uma letra, tá ok? Então, essa é a diferença básica entre os dois, tá ok? Tem que lembrar também, galera, que não dá para ter mais do que 360, tá? Mas se eu der uma volta e passar dele, aí você já tem outro azimute, tá? Então, se eu der uma volta aqui e passei novamente aqui, você vai excluir toda essa outra volta aqui, né? Que foi o 360 graus. E você vai esquecer ela e vai partir apenas desse primeiro momento aqui, tá? Então, é 360 graus o máximo que um azimute vai ter aí, tá ok? Vou falar um pouquinho aqui mais sobre o azimute, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, o azimute aqui, ele então, vocês estão vendo que não tem, né? Então aqui, o azimute do B para 1, que é esse primeiro ponto aí que a gente tem, qual vai ser a orientação dele aqui? Vai ser 60 graus, só. Não tem aquelas letrinhas associadas a ele aqui, tá? Aí o meu segundo ali, que é o meu B para 2, ele vai dar 135 graus. Então, não tem outra associação a ele, tá? O B3, ele vai ser igual a 225 graus, certo? E o meu B para 4 aí, né? Seria o B até 4. A orientação ele vai ser 300 graus, tá ok? Então, ele não leva em consideração ou não tem essa preocupação de ter as letras associadas. Então, o azimute, ele apenas leva em consideração o norte, tá? Deixa eu colocar aqui, que eu acabei não colocando aqui, né? Norte, o leste, o sul e o oeste, tá ok? Então ele não leva em consideração, ele tem apenas a referência do norte, tá ok? Por essa aula era isso, daqui a pouco eu volto com mais uma aulinha.